Vamos ler dois textos hoje. Primeiro é 1 João 2, versículo 15. São dois versículos aqui, até o 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O segundo texto é 1 Coríntios 7, 29 até o 31. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Nosso primeiro texto de 1 João 2, ele falou para nós não amarmos o mundo, nem o que nele há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, no segundo texto, ele diz para nós usarmos as coisas do mundo como se não as usássemos. Porque a forma deste mundo está passando. O que ele quer dizer com mundo? E quando ele fala para nós não amarmos o mundo, parece contraditório com João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, ou unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Como é que é essa contradição aparente? Deus amou o mundo, mas João fala para a gente não amar o mundo e o que nele há. Mas se Deus amou o mundo, nós também não devemos? Qual a diferença? Quem Jesus salvou foi o mundo. No sentido de João 3,16, foi o mundo. Mas é usado no sentido de que são os filhos de Deus. Ele colocou dentro do mundo os filhos de Deus. E as coisas criadas, ele vai salvar? A natureza, os céus, a terra, os animais. Nós não sabemos se os animais vão para o céu, mas Deus vai salvar a criação? Tudo faz parte do mundo. Ele vai salvar a vida social, a ecologia, a política. Nós entramos num perigo aí de falar de coisas que não conseguiremos tratar hoje. Tem muitas vertentes, muitos pontos de vista em cada área dessa, e muitas outras que nós não vamos nem citar. Nós temos que entender a diferença entre o mundo que Deus salvou e como nós não podemos nos envolver com o mundo. Porque o pecado que nós vamos tratar hoje chama mundanismo. É um pecado. Mundanismo tem a ver com o mundo. Deus amou o mundo. Ele enviou Jesus Cristo para salvar as pessoas, para que elas se arrependessem do seu pecado, abandonassem o mundo que Deus amou e entrassem no seu reino por meio do sangue de Jesus. Então Jesus veio para salvar as pessoas. Se você reparar em 1 Coríntios 13, no texto que fala do amor, logo depois de falar do amor, no versículo 12, ele diz assim: agora vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte,
mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Ele está dizendo sobre a verdade. E nós podemos aplicar esse texto sobre todas as coisas, porque Apocalipse diz que esse mundo passará, e uma nova terra e um novo céu serão criados. Então Deus não vai salvar esse mundo. Deus vai acabar com esse mundo. Os elementos serão consumidos pelo fogo. Deus não veio para salvar o mundo, Deus veio para substituí-lo. Ele vai acabar com o pecado, tirar o pecado, e se alguém estiver no pecado, ele vai tirar junto, para deixar somente a vida aqui, para ele viver aqui na vida eterna, junto com os dele, que não terão mais pecado, porque lutaram contra o pecado e foram libertos do pecado. E na glória, todos, num mundo sem pecado, sendo livres do pecado, viverão na perfeição, num novo mundo. Então, o mundo que ele salvou não é o mundo que nós vivemos. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, para salvar as pessoas dele. É nesse sentido. Acontece que o mundo, ele não aceita a autoridade, a soberania de Deus, a pessoa de Deus, muito menos a pessoa de Cristo, e muito menos o Espírito Santo. Não aceita a moralidade do reino de Deus, não aceita a verdade bíblica, não aceita nada com relação ao divino. Por isso o mundo é chamado de mundanizado. Ele está contrário ao reino de Deus. Por isso que o nosso texto primeiro diz: não amem o mundo. Se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. O mundo aqui tem um sentido de coisas contrárias a Deus. E aqui ele cita 3 exemplos, no versículo 16 de 1 João 2. A cobiça da carne, você sabe o que é. Tudo que sua carne cobiça. Tudo que é para te exaltar, para te satisfazer. A cobiça dos olhos é o que você deseja mesmo. Muitas vezes isso é traduzido como luxúria, lascívia, como sensualidade, imoralidade sexual, cobiça carnal. E também falou da ostentação dos bens, que é o orgulho das coisas que nós temos ou queremos. A exibição, a vaidade de ter, para exibir ou para desfrutar. Isso ele chamou de coisas do mundo. Mas nós todos sabemos que esses pecados são claros. Mas nós estamos tratando de pecados sutis. Então a gente não vai falar de cobiça dos olhos, ostentação de bens, e nem da cobiça da carne. Nós estamos falando de pecados sutis. E como é que nós entendemos o mundanismo? Como um pecado sutil. Tem alguns pecados que a igreja, na sua história, talvez recentemente isso seja mais claro de nós lembrarmos, ela considerou como mundanismo. Por exemplo, colocar a bateria na igreja, era trazer o mundo para dentro do culto, ou a guitarra, tinha que ser só piano e órgão. Ou então, recentemente, alguns ainda pensam assim, colocar o chip, né, dentro de alguma parte do corpo. Você vai pôr o chip, ou o mundo vai entrar em você quando você pôr o chip. O que é o mundanismo? É você deixar colocar o chip em você? Quem tiver o chip não vai para o céu. É sério, Jesus morreu para você não pôr chip. Tem gente que acha que isso é ser mundano. Tem coisas mais sutis, não tão sutis, mas são mais sutis do que o chip. Por exemplo, o VTV. Tem igreja que não deixa VTV. Tem igreja que faz as mulheres não usarem calça. Tem gente que não pode ter contato com jogos de cartas, porque a igreja não deixa.
que é coisa do mundo. Tem gente que não pode participar de festas, tem gente que não dança, que a dança é do mundo. Qual é o seu conceito do que é mundano? Como você separa o que é sagrado do que é secular, ou profano, ou mundano? O que você foge para não desagradar a Deus e não se contaminar? O que você não foge? Já pensou nisso? Você acredita no que você ouviu? Ou você vai para a Bíblia para saber o que é mundanismo? E o que você tem que fugir, o que você tem que evitar, e o que é liberado. E o que é liberado, quanto é liberado? Porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. O que não convém é mundanismo, em todas as áreas, até as áreas permitidas. É permitido olhar um filme? Sim. Exageradamente? Não. Passar umas horas na TV? Sim. Perder a noite de sono? Mas a gente ainda está falando de coisas comportamentais. A gente tem que entrar no Evangelho, sempre no Evangelho. Então nós não vamos ficar nessa parte superficial, nós vamos aprofundar no Evangelho para entender o que é o mundanismo. Para a gente entender, vamos ler 1 Coríntios 7:31, que é o nosso segundo texto. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Isso é mundanismo. É usar as coisas do mundo usando as coisas do mundo. Como o tempo está curto, você usa as coisas do mundo com um propósito. Qual é o propósito de você usar as coisas do mundo? Não pode ser para satisfação. A coisa do mundo não pode se tornar importante demais para você. Se tornou importante demais, virou pecado. Qualquer coisa do mundo legítima que fica mais importante para você do que Deus é pecado. Isso é mundanismo. Um conceito melhor de mundanismo: estar apegado às coisas, monopolizando ou preocupando com o que é passageiro neste mundo. Quando você se apega e aquilo te monopoliza e te preocupa, aquilo que é passageiro, que é deste mundo, seja o que for. Pode ser doença? Passageira. Dívida? Passageira. Qualquer tipo de luta e adversidade? Passageiro. Pedido para Deus ter misericórdia de alguém e salvar alguém. Isso é passageiro ou é eterno? Se for exagerado, é mundanismo, porque isso te tira da comunhão com Deus e você coloca Deus como seu garçom para te servir a salvação dessa pessoa. Você tira a soberania de Deus, que sabe como trabalhar naquela vida, no tempo certo em que ela vai ser salva ou não, e você fica insistindo em dar ordem para Deus salvar aquela pessoa. Quem faz isso é o mundo, que manipula Deus, chama-se feitiçaria, querendo benefício pessoal, porque é a pessoa que você ama. E a gente fez uma visita ontem, eu fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito, eu vou fazer para vocês. Você ora por quem você ama que não conhece o Senhor? Muito, para que se converta, certo? E os outros que você não gosta? Você ora também? Quem já orou pelos filhos do Lula se converterem? Levanta a mão. Eu não. Que oração é essa, mundana? Só ora pelos seus. Só os seus que importam? As viúvas, as mães dos prisioneiros. Ah, mas eles são maus, pedófilos, ladrões, assassinos. As esposas, os filhos, eles mesmos. Nós esquecemos deles. Nossas orações talvez são mais mundanas do que nós pensamos. Talvez nós estamos apegados às coisas e às pessoas.
pessoas e as coisas não são pecados em si, mas ao que elas servem e se tornam, podem ser pecados. Tudo pode ser transformado em mundanismo, coisas legítimas ou não, se receber valor exagerado. Por isso que em Colossenses 3, 2 e 3, Paulo diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é verdade para você? A sua vida está escondida com Cristo em Deus porque você morreu? Ou você não morreu? Seu braço morreu? Seu olho morreu? Sua língua morreu? Seu pensamento morreu? Seu sentimento mundano morreu? Seu desejo morreu? Cobiça morreu? Sua motivação morreu? Seu ego vaidoso, que gosta de estar em evidência, de ser elogiado, de ser honrado, de ser respeitado, de ser exibido e exaltado, morreu. Seu orgulho de se colocar acima, morreu. Se você morreu para tudo isso, para o mundo, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E se ela está lá, você mantém o pensamento nas coisas do alto. Você não permite que um pensamento terreno que vem, a gente vive aqui, nós pensamos nas coisas daqui, não ultrapasse o limite que ele tem que chegar. Acima disso é as coisas do alto. E nós vamos ver isso daqui a pouco, na prática. Porque as coisas do alto têm muito mais valor para nós que somos do alto. O que é do alto? Relacionamento com Deus, primeira coisa. Esse seu pensamento, esse seu valor exagerado, atrapalha o seu relacionamento com Deus? Está mundanizado. Atrapalha a sua vida no reino de Deus? Atrapalha o seu serviço no reino de Deus? Atrapalha a sua busca pela presença e pela imagem de Cristo em você? Atrapalha você manter o foco na glória de Deus? Está mundanizado. Não atrapalhou? Pensou certo. Isso aí, continua no reino de Deus. Segunda definição para a gente entender de mundanismo: quando nós aceitamos os valores, as regras morais e as práticas da sociedade simpática à nossa volta, mas descrente, sem discernir se são bíblicos. Ah, mas todo mundo faz. É bíblico? Você faz porque todo mundo faz? Se daqui a pouco todo mundo começar a praticar imoralidade sexual no meio da rua, como aconteceu recentemente, numa praia, acho que foi do Rio de Janeiro, fizeram uma suruba em público, sexo de um monte de gente ao mesmo tempo. É normal lá isso para eles. Fizeram. Foi filmado, foi denunciado, agora eles estão caçando os participantes para prender. E se isso ficar normal? Você vai aceitar e vai fazer? Porque todo mundo faz? Antigamente não podia ficar de mão dada na rua. Depois podia. Depois não podia beijar na boca na rua. Depois podia. Mas não podia beijar alguém do mesmo sexo. Hoje pode. Não. Hoje é incentivado. Hoje é normal. Hoje tem igreja para esse tipo de gente. De tão normal que é. Mundanismo. É o mundo entrando na igreja. Você faz parte do mundo e você faz parte da igreja. No seu mundo, na sua vida, você influencia o mundo ou é influenciada por ele? Você é menos mundano ou mais mundano? Porque o mundo não se concentra nas coisas de Deus. Os nossos conhecidos mais
honestos e gentis, eles estão de olho apenas nessa vida. Repara a vida deles, repara o que eles conversam, onde eles usam o tempo deles, o que eles buscam. A própria natureza caída deles, porque não são filhos de Deus, não consegue deixar eles se voltarem para as coisas do alto. E mesmo assim, o nosso estilo de vida é bem parecido com o deles. Eles varrem a calçada, você varre a calçada. Eles pagam impostos, você paga impostos. Eles trabalham, você trabalha. Eles têm uma família, você também. Eles evitam pecadões escancarados, você também. Qual a diferença da nossa vida para o mundo? Por isso, por somos tão parecidos, nós vamos deixando os conceitos, as regras, as práticas, a moral deles ser a nossa moral, e nós deixamos a moral suprema de Deus de lado, porque nós nos encaixamos no mundo. E aí alguém faz uma piada suja, você ri. Alguém fala uma besteira qualquer, fala mal de alguém, e você entra na onda ou não corrige a pessoa. O padrão de Deus é ser igual a Jesus. E nós vemos no Sermão do Monte que nós temos uma ordem: sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. O padrão não é a perfeição humana sem falha. O padrão é Jesus Cristo, com a nossa falha. Jesus Cristo fez um estrago na moral do mundo, nas trevas, tendo uma vida que Deus quis que ele tivesse, obediente, pura, mostrou a luz de Deus no mundo. O mundo não o afetou. Sempre que o mundo tentava chegar nele, ele invertia e iluminava o mundo, e o mundo se envergonhava. Nós acabamos aceitando os costumes, nós crescemos assim. Se não for um pecado óbvio, tudo bem, isso aí é bom, é bom. Por exemplo, é bom que os nossos filhos vão para a escola, é bom, então vamos mandar os filhos para a escola. Ah, mas será que os pais pensam assim na igreja? É bom que os nossos filhos estejam na igreja? Não aqui no prédio, dentro do corpo de Cristo. Porque é fácil vir no culto domingo, difícil é entrar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, submetermos-nos uns aos outros, corrigirmos-nos uns aos outros, edificarmos-nos, consolarmos-nos, instruirmos-nos, profetizarmos, servirmos-nos. Isso é difícil, estar no corpo de Cristo, submissos ao Espírito Santo, para doar o que for preciso e para receber quando for preciso. É fácil vir na igreja. Aí os pais falam: não, meu filho tem que estudar porque é bom, ele precisa estudar porque ele precisa depois trabalhar, ter um sustento. Mundano. E a igreja? Seu filho não precisa do reino, da fé, da palavra, de se submeter à igreja, de servir Deus no meio da igreja, de aprender a lidar com as lixas que estão do lado, a ouvir o Espírito e a ser tratado no fogo? Isso aí é na igreja que acontece. Porque lá fora as pessoas são enviadas por Deus para te transformar em Cristo, mas elas não sabem disso. Então elas são mulas na sua vida. Deus manda as mulas para te tratar, para você ser igual a Jesus. Mas dentro da igreja as pessoas são assim propositalmente. Deus me enviou para fazer você ser igual a Jesus, e Deus te enviou para me fazer ser igual a Jesus, seja você fácil ou difícil de lidar. Se a gente entender isso, a gente se submete à igreja, porque o seu propósito tem que ser me formar Jesus, e o meu propósito tem que ser formar Jesus em você. Eu não quero que você seja uma boa esposa, quero que você seja um bom Cristo, igual a Jesus. Isso vai afetar o seu casamento.
Não quero que você seja uma mulher, uma mãe, um homem desenvolvido. Quero que você seja Cristo perfeito. Nosso pensamento mundano tira o foco das coisas do alto e começa a pensar na nossa melhoria de vida. Uma igreja boa é uma igreja grande. Não é. Uma vida boa é uma vida com dinheiro, com conforto, com saúde. Não é. Vê as bem-aventuranças bíblicas. Procura lá no Google, Bíblia, bem-aventuranças. Tem vários textos, não só as bem-aventuranças do Sermão do Monte, muitos outros. Faz uma análise do que é ser feliz segundo Deus. Pergunta se não é aquele que mantém os olhos no alto, que busca as coisas do alto, que se entrega, que se submete e que se oferece para isso. Não é tão fácil assim não ser mundano. Para a gente entender bem, vou falar de 3 áreas em que o mundanismo nos atinge, sutilmente. A primeira delas, são 3 áreas incômodas, e que nós geralmente pensamos que nós não somos afetados, mas nós vamos perceber quanto nós somos. A primeira é o dinheiro. Nós somos tão mundanos que na nossa igreja a gente não fala de dinheiro, não tem dízimo e oferta no meio do culto. Cada um sabe o que tem que fazer. Não sabe? Tem que aprender. Vai para a Bíblia e lê. Porque está tão mundano o tratamento de dinheiro fora da igreja e dentro da igreja, que pastor que pede dinheiro é rico e rouba. Que igreja que pede dinheiro está manipulando o gado, que eles chamam de ovelhas, para enriquecer-se. Então, para não ter risco do mundanismo estar no meio do nosso culto, a gente não põe o dinheiro no meio do culto. Mas como é que isso funciona? É fácil. Você perceber o mundanismo no seu dinheiro. O quanto você investe do que você ganha nas coisas da igreja que são espirituais. Eu não estou falando da nossa igreja aqui, estou falando da igreja santa, eterna, imaculada, invisível. Você como corpo de Cristo. Você tem que saber o que você é, onde você está e qual que é o propósito de você ser e estar ali, como igreja. Deus te chamou, não é para estar aqui na igreja Éfeso, é para estar na igreja corpo de Cristo. Qual é o seu propósito estando nesse lugar? Alcançar outras pessoas enquanto é purificado e transformado em Jesus Cristo, para que outras pessoas também sejam. Esse é o propósito. Nós temos uma missão, uma interna que reflete na externa. A interna, ser igual a Jesus, menos de mim, mais dele, menos carnal, mais espiritual, menos caído, mais renascido. Ótimo, estou desenvolvendo isso? Criando essa imagem de Cristo? Ótimo, como que isso vai se refletir? Eu vou alcançar pessoas para serem iguais a Jesus também. Só isso. Quanto do seu dinheiro você investe nisso? Pesquisas mostram que nossa geração anterior de crentes dava mais dinheiro para a igreja do que nós. Para a igreja, imagina para o reino de Deus. Tem um amigo meu que se formou no seminário, que hoje ele é pastor da primeira igreja presbiteriana, e ele é o diretor da MIAF no Brasil. MIAF é Missão para o Interior da África. Ele é um missionário. Ele cuida da evangelização da África, do interior da África. E se você, uma hora, ouvir ele pregar, muitas das pregações dele são pedidos, lembranças, exortações, críticas, com relação à baixa oferta missionária que as igrejas dão. De dinheiro mesmo. E ele tem lá os gráficos que ele mostra, eles calculam isso, quanto que a igreja recebe de dízimo e ofertas, e quanto as igrejas colocam em missões. É uma vergonha. Uma vergonha. Nós estamos nos transformando em famílias evangélicas que ofertam cada vez menos para a igreja. E igrejas evangélicas que ofertam cada vez menos para missões. E onde é que vai o dinheiro então? Nas famílias? Fica dentro delas. Eu não dou o dinheiro mais para a igreja. Eu vou usar o dinheiro para as minhas coisas. Vou guardar
ou vou usar para as minhas coisas, não para as coisas da igreja, muito menos para as celestiais. Por outro lado, as famílias estão mais de 70% no Brasil com dívidas. E aí vai piorando a coisa, porque daí é que não dá mesmo investimento para o reino de Deus, porque está com dívida. Nem dízimo dá. Nós compramos o quê? Olha lá o seu orçamento. Onde que está o seu dinheiro? Dá vergonha, eu tenho. Quantas coisas eu poderia fazer com dinheiro para fazer outra pessoa ser salva? Aí eu não sei o que fazer. Oferta. Alguém sabe? Oferta e ora para Deus abençoar a pessoa e usar a pessoa. Talvez use você também. Por que não se envolver numa obra missionária? Pode ser aqui na cidade mesmo. Dá o dinheiro e vai junto para aprender. E vai orando antes, durante e depois. Não é só dar dinheiro. Mas nós estamos tratando do mundanismo no dinheiro. Mundanismo no tempo não é hoje. Mas aí a igreja vem ensinar, vamos dizimar 10%. Ah, mas 10% o dízimo não faz parte do Novo Testamento. Não faz mesmo. Não tem nenhum versículo falando que a gente tem que dar 10% no Novo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento. E o dízimo no Antigo Testamento não era em dinheiro, era em comida, em sustento. E hoje como é que a Bíblia fala então? Ofertas. Lembrando que Jesus não veio para abolir a lei. Então ele não aboliu a oferta, nem o dízimo. Só que o dízimo hoje não é de 10%. Senão ele teria criticado a mulher que deu as 2 moedinhas, que deu 100%. Ele elogiou. Porque ele não vive na lei, ele vive na graça. E a graça é a graça do amor, e não da lei que te oprime e te obriga para não ser punido ou para ser abençoado. Você quer cumprir a lei? 10%. Você quer viver na graça? Não é 10%. É quanto? Primeira Coríntios 16, 2, Paulo fala assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É para se deixar o dinheiro separado para a oferta. Quanto? Conforme a sua renda. E 2 Coríntios 8,12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. 10% é um valor bom de calcular, é o mínimo. Pessoa que ganha 10 mil, dá 1.000, ótimo. Pessoa que ganha 100 mil, dá para dar mais de 10? Dá, né? Pessoa que ganha 10 mil, dá para dar mais de 1.000? Daria, né? Quem é que vai definir isso? O coração da pessoa. Baseado em quê? No quanto ela é mundana. Tem muita coisa para pagar no mundo. Se eu tirar meus 50 reais do Netflix para dar para a igreja, eu vou perder o Netflix. Então eu não vou dar os 50, porque eu uso o Netflix todo dia. Não estou falando que Netflix é do diabo. Estou falando do mundanismo. Por que o dízimo perdeu a força? Por que as pessoas criticam, conceituam, debatem? Porque nós mudamos a nossa atitude para com dinheiro. A gente quer guardar e ter. E aí, sabe o que a gente vira para com Deus? Avarento. Ah, mas avarento é um pecado óbvio. É. E está dentro da igreja. A gente fica avarento com o nosso dinheiro para com Deus. Que a missão mesmo de Deus está lá esperando dinheiro. O missionário sofre, tem necessidade, às vezes passa fome, é perseguido.
E a gente está aqui. Ninguém gosta de ser chamado de avarento. A gente quer ser conhecido e ter fama por ser generoso. Nossa, olha só. Foi lá, ajudou no Rio Grande do Sul, na enchente que teve lá, doou não sei quantos, cesta básica, caminhões, aviões, viajou para servir, pessoa generosa. Tá bom, isso é humano. E o espiritual? É generoso? E a pessoa faz com a mão direita sem a esquerda ver? Ou se exibe? Se exibiu, não é generoso, é troca, ela quer ser glorificada, ela fez para aparecer, para ser glorificada. Foi uma barganha, um negócio feito. Eu te dou e tiro uma foto que eu te dei. Olha só o que eu dei. Nossa, parabéns, ótimo. Deus fala que quem faz isso não vai receber nenhuma recompensa do Pai Celestial, porque o Pai que está em secreto vê o que é feito em secreto recompensará. Agora a pessoa se expôs e já foi recompensada, já recebeu a sua recompensa. Deus não vai dar nada. Você é avarento ou não? Os judeus eram obrigados a dar 10% no Antigo Testamento. E eles não davam. E aí Deus vem em Malaquias 3 e acusa eles, no versículo 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês não me dão 10% e me roubam. Imagina hoje que a gente nem 10% dá. E isso que nós temos a graça, não é mais lei. Será que ele fica contente com a nossa oferta? E o que Jesus disse então em Mateus 6:24? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ah, peraí, mas eu uso Deus para ficar rico. Eu quero tanto Deus quanto dinheiro. Mundano, porque esse texto que Jesus falou diz que não tem acordo. Não são escolhas equiparáveis, equivalentes. Ou você despreza um ou despreza o outro. São opostos um do outro. E eu estou falando não do que você precisa, mas do que você serve. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando a pessoa serve o dinheiro está acima de Deus. Sempre. E não é o dinheiro que serve a pessoa, porque a pessoa serve a Deus. A pessoa serve ao dinheiro, porque ela quer que o dinheiro seja usado para ela mesma. E é aí que ele se torna Deus. Ou um ou outro. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Se o seu mundo financeiro é mundano, talvez você se desviou da fé, talvez você se atormentou a si mesmo, talvez você está passando por muito sofrimento. Está aí a raiz de todos os males, colocar Deus abaixo do dinheiro. Se o dinheiro domina a sua vida, sabe quem é que perde? É nós mesmos. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós precisamos da fé. Porque nós precisamos de Deus. Mas se você põe o dinheiro no lugar de Deus, você se desvia da fé e é você mesmo que é prejudicado. Quando você gasta seu dinheiro em causa própria, você se desvia da fé. Se torna um mendigo espiritual. Pessoa que é crente, se converte, teve um encontro, percebeu que Deus abençoa, em vez de focar na presença e na vida com o abençoador, foca na bênção. E coloca a bênção como foco de vida. E uma delas pode ser o dinheiro. Essa pessoa foca tanto em dinheiro que ela esquece do doador do dinheiro, que é Deus, e se desvia da fé. Vai morrer
cheia de dinheiro, longe de Deus. E tem o outro lado, que não ganha muito, está cheio de problema e no dinheiro não dá. Dá para entender esse lado, é difícil. Se for temporário, não tem problema. Nós vemos que tem que dar conforme tem e não conforme o que não tem. Se a pessoa não tem, quem tem que ajudar essa pessoa para ela voltar a ter. Somos um corpo. Os maçons fazem isso. As sociedades humanas fazem isso. Eles se apoiam. Levanta quem está caindo. A igreja não, vamos orar pelo irmão. Estou com o dinheiro cheio, uma bolsa cheia de dinheiro e o outro está passando fome. Vamos orar que Deus vai te abençoar e te prover. Quem faz isso não ama, é hipócrita. Vou só orar e não vai abrir o bolso? Que amor é esse? Mundano. Que o que eu tenho é meu, conquistei, Deus vai te abençoar como me abençoou. Agora você está em pecado? Você está em pecado, essa é a maldição que você tem. Sai do pecado, senão Deus não vai te abençoar. E eu não vou dar meu dinheiro para você no pecado, porque eu vou ser cúmplice. Olha o mundano. Onde está o perdão de 70 vezes 7, caminhar a segunda milha, dar outra face e corrigir o erro do irmão para ele não ficar no pecado? Muito fácil da gente ser mundano com dinheiro. E aí, como não tem dinheiro, a pessoa para de ofertar. Quantas vezes você não deu dinheirinho para alguém, migalhas, moedas, porque está preocupado que ia faltar? Mundano. Se Deus mandou você não dar porque a pessoa vai gastar no semáforo, por exemplo, com bebida ou droga, ótimo, não é mundano, você obedeceu. Mas se é por outro motivo que envolve o seu problema pessoal, pode ter sido mundano. Avalia aí. Não sou eu que vou avaliar, é você. Você não tem condições para doar para Deus? Esqueceu quem Deus é para os seus filhos? Então vamos ler a história bem legal de 1 Reis, primeiro livro de Reis, 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Esse é o seu Deus? Ela ia morrer de fome, a última refeição, ia preparar a última comida, e morrer ela e o filho dela. Ele falou: não, você vai trazer comida para mim. Você vai fazer um bolo, vai trazer para mim, e vai comer você e seu filho também. Ela queria comer o último bolo, e pela fome dela, ela ia comer o bolo inteiro. Mas ela tinha um filho para alimentar, então ela ia dividir o bolo em 2. Mas aí o profeta veio e falou: não, você vai dividir em 3. Ela falou: tem certeza que a carne dela levantou? E ela falou: não vou não. Mas aí o Espírito convenceu ela, porque diz o nosso comecinho do texto aqui, ó: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ela tinha ouvido Deus já, e ela se submeteu independente da vontade da carne dela. Ela fez o bolo e deu para o profeta.
ela se submeteu à palavra de Deus e do homem de Deus. Lembre-se desse Deus. Agora, se ela não obedecesse, funcionaria? Não. Não é fácil obedecer a Deus. Exige renúncia, cruz, ousadia, confiança, dependência. Dói. Porque a gente não gosta de pisar na água, a gente não gosta de dar um passo no escuro, a gente não gosta de andar sem luz. Não esqueça que tudo que você tem e tudo que você pode conquistar vem de Deus. Deuteronômio 8,17 diz que não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Lembre-se quem dá, tanto o que tem quanto o poder para conquistar, e devolva a Deus pelo menos 10%. 10% é uma expressão tangível, palpável, de que você reconhece quem Ele é, o que Ele dá, e você agradece por isso. Só que tem mais algo mais profundo do que isso ainda. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus era Deus, se fez pobre, nasceu em figura humana como um bebê, se esvaziou de tudo, toda a sua glória, toda a sua riqueza, se fez pobre para nos fazer ricos por meio da sua pobreza. É o seu Senhor. A sua oferta deve refletir o seu amor por saber que Ele fez isso por você. Então, se você não é capaz de devolver o que Ele te deu, precisa reavaliar o seu amor, porque Ele deu 100%. E a gente não dá 10%. É para dar 100%. Ah, mas eu pago a conta de luz. Paga a conta de luz como parte do 100%. A sua vida é dele? Sua casa é dele? Sua família é dele? Seu acordar e dormir? Sua luta? Sua vitória e sua derrota? Seu respirar? Sua origem, seu caminho e seu destino? Então a conta de luz também é dele. Paga a conta de luz dele, com dinheiro dele, para a glória dele, e coloca isso no 100% de oferta. Aí você vai comprar alguma coisa e isso vai ser para a glória dele? Que seja, senão não compra. Isso é 100%. Tudo é dele, porque Ele se deu inteiro por você, e Ele quer você inteiro para Ele. Ah, eu sou dele, o meu tempo é dele, meu ministério é dele, meu trabalho é dele, mas eu tenho conta para pagar. Então não é 100% dele. Você devolve conforme o valor que você dá ao presente que você recebeu. Por isso que Ele falou: a quem muito foi perdoado, muito perdoa, muito ama. E que pouco foi perdoado, pouco ama. Se você sabe o quanto você foi perdoado, o quanto você dá e ama, muito. Mas se você não tem reconhecimento, não sabe o quanto Ele te perdoou, está se achando, vai amar pouco. Então o dinheiro é o primeiro problema nosso de ser mundano. Segundo, imoralidade. Você é imoral? Não estou falando de adultério, de pornografia, isso é óbvio.
Estou falando de moralidade vicária. O vicário é o substituto, é o que toma o lugar de outro. Você é imoral por causa da imoralidade de alguém? Por exemplo, você tem prazer no íntimo de ler sobre a imoralidade de outra pessoa? Então você é imoral na hora que você lê. Você tem prazer em fofoca? A imoralidade da fofoca não é sua, mas quando chega e você se sente bem com prazer, a imoralidade chega em você. A imoralidade foi criada fora, e quando ela entra em você, se torna imoralidade vicária, que você entra naquilo também por causa de uma fonte externa. Não foi você que gerou a imoralidade, mas ela te contaminou e te fez imoral junto. Quando você vai assistir cenas, filmes, séries, ou ler livros e tem cenas de violência ou sensuais ou de sexo explícito com detalhes imorais, e você sabe que tem, e você continua naquilo, se fez imoral também. Você faria isso sabendo que Deus está olhando na sua nuca? Você faria isso no céu hoje? Seus olhos viriam isso lá? Por que ver aqui? Quando você vê um filme de vingança, você concorda e torce para o vingador ter sucesso? Ah, mas a imoralidade é do filme, é sua também quando você deseja isso. São práticas aceitas pelo mundo, valores da sociedade, que o maior vence e que a vingança é justa. Por isso que a gente vê, e você vê, é só procurar. Se não procurar, de vez em quando aparece para você naturalmente. Ladrões sendo punidos, alguns morrendo no ato do roubo, e escrito no vídeo, o vídeo mais feliz que você vai ver hoje. A gente olha, vê o ladrão sendo punido e às vezes morto. Justiça foi feita. Imoral. Lembrando que a nossa moral é celestial, não é humana. Essa moral é contrária à Bíblia, é imoral. Mulheres que se vestem indecentemente, imoral. 1 Timóteo 2,9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, nem com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Tem alguma parte do corpo da mulher que ela mostra indecente, imoral. Mostra para quê? Para se exibir? Imoral. Quer atrair olhos cobiçosos? Muito mais do que imoral. Dá para citar a lista de pecados. E os homens, nas suas reações? Tem olhares cobiçosos, imoral. Tem pensamentos obscenos, imoral. Tem imagens criativas na sua mente, imoral. Mas não precisa imaginar para pecar, não precisa pensar para pecar, só de olhar já peca. Ah, eu estou só olhando. Todo mundo olha, é bonito. Sabe o que diz Provérbios 27:20? O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Está olhando, é insaciável. Quanto tempo vai ficar olhando? Vai saciar o olho? Vai virar cobiça. Porque um olhar rápido, um olhar longo não satisfaz. Só abre o apetite. Você não está com fome, mas se você me ver comendo doce, você vai ficar com vontade. Que eu gosto muito. E eu vou encher a boca. E você vai falar, me dá um pedaço que eu quero provar. Não dá brecha para o seu apetite carnal. Não fica olhando. Não espiche os olhos para ver o que você não pode nem olhar. Romanos 6,1 é outra solução para isso. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Que benefício nós colhemos quando nós entregamos o nosso olhar para isso? Qual o benefício? Nada mais do que os prazeres horríveis do pecado momentâneo. E os malefícios que nós colhemos? Sentimento de vergonha e morte. Somos imorais, não dá brecha para isso. Terceiro problema e último, idolatria. Não, eu não sou idólatra. Claro, nós não fazemos imagens, nós não adoramos coisas de metal, pedras e madeira. Nosso problema não é isso, a gente não faz ídolos visíveis. Nosso problema são os ídolos do coração. O que é um ídolo do coração? Primeiro, qualquer coisa que nós valorizamos tanto que nós acabamos por drenar nossa energia emocional e mental, nosso tempo e nossos recursos. Você valoriza tanto aquilo que ele te suga. Você não pensa outra coisa, não se preocupa com outra coisa, não consegue voltar para Deus, não confia em Deus. Todos temos lutas assim. É qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. Aquilo lá está tirando seu relacionamento com Deus, virou ídolo. Trabalho pode ser um ídolo, profissão pode ser um ídolo, família pode ser um ídolo, qualquer cobiça que você tenha é um ídolo. Você coloca Deus em segundo plano, virou ídolo. Quando você tem emprego competitivo, você está no meio de gente competitiva, eles querem crescer, você vai entrar na onda, você vai querer crescer também. Pergunta por que os juízes não conseguem pagar suas contas ganhando 200 mil por mês? Porque eles são competitivos. Eles precisam de dinheiro para ter os ternos que os outros têm, os carros que os outros têm, as casas que os outros têm, para serem aceitos no meio deles. 200 mil não dá, é pouco. Mundanizou na idolatria. Tem uma solução bíblica para acabar com todo o ídolo. 2 Coríntios 5:9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O propósito de agradar a Deus. O propósito de agradar a Deus. Esse propósito te protege de toda a tentação de criar ídolos no seu coração. Porque o ídolo quer agradar você. Tem gente que cria um ídolo chamado Jesus, que é um Jesus feito à sua própria imagem para satisfazer ele mesmo. É o Jesus legal, bonzinho, amoroso. Esse é meu Jesus. É um ídolo que se chama Jesus, que ele criou. Não, você quer agradar a Deus? Pega a Bíblia, deixa ela te escrachar, te derrubar e te levantar. Muda o foco da sua vida. Em vez de fazer tudo para você, faça tudo para Deus e para o próximo. Vai vender alguma coisa para ganhar dinheiro? Para de vender para ganhar dinheiro. Começa a suprir necessidades dos clientes, ajudá-los, servindo eles. O dinheiro vem. Você passa a servir o próximo e a receber por isso, em vez de você usar o próximo para se dar bem. Você passa a pensar diferente. Agora não é quanto dinheiro eu posso ganhar, e sim é quantas necessidades eu posso suprir. E aí você ganha muito dinheiro servindo, aí você pega o dinheiro e procura outras necessidades para aplicar esse dinheiro, principalmente espirituais, porque senão você vai virar um serviçal social. Cria uma ONG e vai dar dinheiro, vai criar a cesta básica para dar para os outros. Não é isso que Deus quer da igreja. Ele não quer uma ONG, Ele quer uma igreja. A gente alimenta, sim, principalmente no espírito. Isso você pode colocar em qualquer coisa da sua vida, não só no trabalho. Nós temos assuntos políticos, sociais bem graves que a gente enfrenta, como por exemplo o aborto, o homossexualismo e tantos outros. São válidos? São.
Muitas pessoas da igreja se tornam políticos para serem contrários, por exemplo, ao aborto, e brigam com unhas e dentes contra o aborto, como membros da igreja lutando contra o aborto, está certo? São mundanos ou não? Se for exagerado, é mundano. Como que não exagera nisso? Não colocando essa luta contra o aborto acima de Deus. O que é que Deus quer? Ele quer acabar com o aborto no mundo? Não, Ele quer salvar o mundo. O aborto é conforme a pessoa é salva. Eu era abortista, mas daí eu me converti, eu entendi, hoje eu não sou mais. Mas o meu vizinho não se converteu, ele continua sendo abortista. Aí vai o crente lá e começa a brigar em Brasília, a gritar nos microfones contra o aborto. Mundanizou. Cadê o evangelho do amor, do serviço, de dar outra face? Onde é que Jesus fez o que os políticos evangélicos fazem hoje? São mundanos. Jesus apontou o erro dos fariseus. Vocês estão pecando, raça de víboras. É para mudar o coração, não é para mudar a moral. A moral é depois. Você não pode exigir que um não crente cumpra a lei de Deus, é heresia fazer isso, ele não pode, ele não consegue. Ele não tem o espírito para cumprir a lei de Deus, não force. Se Brasília definir que o aborto é legal no Brasil, vai ser porque Deus deixou, para punir o Brasil, por causa do seu pecado. É por causa do Brasil, do jeito que está, com o nosso coração corrupto, que existe um governo corrupto. Deus sabe o governo que nós merecemos. Aí vai os crentes lá e quer mudar a moral de um governo corrupto, de um país corrupto. Mudou o foco. O foco é em que levar o amor, o evangelho, a luz, a verdade, o arrependimento, para depois mudar o foco para a moral. E uma prova disso é que Jesus falou que nós teremos os pobres sempre conosco. Isso é só um exemplo. Nós sempre teremos aborto, sempre teremos pedofilia, sempre teremos assassinatos, sempre teremos feminicídios, sempre teremos homossexuais, sempre. Nós não vamos arrumar o mundo. O que arruma as pessoas é o evangelho, uma por uma. A prioridade maior da igreja é proclamar o evangelho. Por isso que muitos são fanáticos, que também é mundanismo. Pode ser por esporte, que o meu time é melhor, pode ser por remédio, que eu conheço um remédio melhor, pode ser por personalidades, que aquele cara é o cara e eu sou fã dele. Se você é fã, tem um ídolo e é fanático, mundanizou. Resumindo, para terminar, o que é mundanismo? É um apego exagerado às coisas, que monopoliza e preocupa com aquilo que é passageiro neste mundo. Mundanismo é aceitar os valores, as regras morais e as práticas da sociedade simpática, mas descrente, sem discernir se são bíblicos. E você aplica essa verdade e se avalia se é mundano no seu dinheiro, na sua moral e na sua idolatria. E no resto, tá bom? E ainda ninguém veio conversar comigo para confessar nada. Hoje é o nosso último pecado sutil que a gente está tratando. Foram 3 meses, mais de 3 meses falando de pecados sutis, e eu não ouvi nenhuma confissão, só da minha esposa. Queremos viver na luz, não vamos para a luz. Vamos terminar lendo João 20. João 20 não, João 3, 20. Eu vou deixar esse texto como desafio que não estava no sermão de hoje, para vocês aplicarem na sua vida hoje. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas.
Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se as suas trevas te constrangem, põe elas na luz. Se a luz dói, é como uma cirurgia. Ela vai arrancar as trevas e depois vai passar. Encara isso. Eu não sei como é que a gente consegue de verdade. É muita opressão. A gente aprendeu a viver como escravo, a gente cresceu como escravo de pecado. A gente se acostumou com a escravidão. A gente tem o coração dos hebreus que saíram do Egito. A gente foi escravo tanto tempo do pecado, das trevas, que a gente gosta delas. E a gente acostumou com o peso delas na nossa vida. Mas a palavra de Deus é clara e ela quer libertar a gente dessas trevas. Só que essa libertação envolve a luz entrar. Só que a gente tem medo da luz entrar e fica aceitando o peso das trevas, porque a gente acostumou com ele. Não é para aceitar mais. Não aceita mais. Jesus não morreu para você ter essa vida. Chama alguém de confiança, que não vai fazer fofoca, que tem autoridade espiritual, maturidade para conversar no reino de Deus. E abre o coração. Minhas lutas são todas essas. Preciso de ajuda. Abre. Tira o peso. Uma perguntinha só para você. Se você morrer agora e for para o julgamento agora, carregando tudo que está em você de treva, como é que vai ser? De verdade, como é que vai ser? Avalia. Porque não chegou ainda, então a gente tende a não ter medo disso. Mas de repente, vem como um ladrão. Como é que vai ser o seu julgamento? Você vai ter uma lista enorme de prestação de conta de trevas? Ou você vai colocá-las na luz antes de chegar lá? É mais fácil encarar alguém aqui que não tem olho de fogo do que levar para lá e encarar aquele que tem. Encara aqui. Dói, mas dói menos. Faz isso aqui, tá bom? Estou à disposição. Vamos orar? Ficar de pé. Paizinho querido, maravilhoso, mais uma vez nós nos envergonhamos porque nós ouvimos na Tua palavra que nós somos mundanos, e o Seu Espírito nos confrontou em muitas áreas além dessas três que nós falamos aqui, porque nós sabemos quão mundanos nós somos, e nós pedimos perdão por isso. Em nome de Jesus, Senhor, liberta-nos. Nós os colocamos nas Suas mãos, prostrados na cruz agora, renunciando a essa impiedade nossa, que causa esse mundanismo. Nós não queremos Te desagradar mais, não queremos nos afastar, ou permitir que a gente ainda continue longe do Senhor, por causa desses valores mundanos que a gente absorveu, defende, e às vezes até espalha. Nos perdoa. E nós colocamos agora diante do Espírito Santo, para Ele nos tratar, trabalhar em nós, fazer a imagem de Jesus entrar com mais profundidade, com mais intensidade em nós. E nós fazemos essa oração de João 3. Pai, nós não conseguimos ir para a luz, mas o Senhor pode nos levar. O Senhor falou para a gente ir. Então nós falamos amém. Queremos, mas dá uma força, Senhor. Como o Espírito impeliu Jesus no deserto, que o Espírito faça isso conosco, nos empurrando para a luz aqui, uns dos outros, onde Cristo habita, porque nós não queremos encontrar, do jeito que estamos, o Cristo celestial na sua luz, tão mais brilhante, para nós passarmos ainda mais vergonha. Que nossos pecados sejam confessados aqui, Senhor, na intimidade da igreja, para não serem confessados lá, para todos verem. Em nome de Jesus, Senhor, capacita a Tua igreja a viver uma vida assim, transparente,
aberta, pura, com coragem para fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor não é um Deus dos covardes e tímidos. O Senhor é o Deus dos corajosos e ousados, que entram com intrepidez no Santo dos Santos, e para entrar lá tem que estar santo, como o Senhor é santo. Então, já queremos te agradecer, Senhor, porque se o Senhor trouxe essa palavra, porque o Senhor mandou ela, para ela não voltar vazia, então ela vai cumprir o propósito para qual foi enviada, e nós vamos obedecer. Obrigado, em nome de Jesus.